Homicídios, mutilações, abusos íntimos e escravatura cometidos pela UNITA. A UNITA mantinha um grande controle sobre as pessoas nas áreas por ela controladas e, mesmo depois de expandida a administração estatal, continuou a lutar contra o usufruto de mais liberdades através de homicídios arbitrários, ameaças, recrutamentos forçados e sevícias sexuais. A Human Rights Watch recolheu mais de 100 depoimentos feitos por angolanos que testemunharam ou sobreviveram a atrocidades praticadas por forças da UNITA, em áreas que esta tinha ostensivamente devolvido ao controle do governo. Segue-se alguns exemplos dos casos por nós recolhidos. VT era agricultor na província de Mochico e tem agora 32 anos. VT tinha fugido para a Zâmbia em 1998 devido a ataques da UNITA a vilas perto de Lumbalangimbo. VT descreveu o seguinte: a UNITA gosta muito de matar. Foi por isso que saí de Angola para assentar aqui, longe dos meus antepassados e dos meus amigos. A UNITA veio à nossa aldeia em junho e disse que estava na altura para vocês todos irem conosco. Nós recusamos e a UNITA agarrou no meu pai, esposa e avó e disse: olha o que nós podemos fazer. Então o comandante-coronel consagrado matou-os a machadada, dizendo que as balas eram preciosas demais. Ficamos então a saber que seríamos chacinados como cabras, a não ser que fôssemos atrás deles. Portanto, levaram-nos para uma base para aprendermos a usar armas. Eu escapei e fugi para a Zâmbia. A UNITA é um problema grande demais. GS é um agricultor de 27 anos que fugiu de Kazombo com a sua esposa e andou a pé durante 3 dias e 3 noites para chegar a um lugar seguro. Antes da UNAVEM se ir embora, em junho, as coisas estavam bem em Kazombo. Tínhamos um mercado, um hospital e a UNITA deixava-nos mais ou menos em paz, desde que não falássemos deles. Nós gostávamos da UNAVEM e até do MPLA, porque chegando eles acabava a confusão. A UNITA não gostava disso. Se as pessoas falassem, a UNITA matava-as. Eu conhecia um homem chamado Kayombo Kamutoka e mais 2 pessoas que a UNITA levou. Kayombo tinha andado a perguntar por que era que a UNITA continuava a maltratar as pessoas. Responderam-lhe que ele estava a insultar a UNITA e mataram-no. Isto aconteceu em abril. Estavam 3 indivíduos na linha para serem mortos, mas um deles, Cal Cacabe Branco, foi salvo porque o seu cunhado era soldado da UNITA. Amarraram os dois, vendaram-lhe os olhos e esfaquearam-nos no pescoço. Depois levaram-nos para a floresta. A gente sempre encontra pessoas mortas na floresta. O soldado encarregado de Kazombo é Mulhata, é Mbundo. Os soldados matam em obediência às suas ordens. BC de Lowa, em Kazombo. BC fugiu para a Zâmbia em março de 96. Depois de um ataque da UNITA à sua aldeia, BC explicou que, em dezembro de 95, o MPLA avisou que a guerra ia voltar. Para nós, a guerra começou em janeiro de 96. A UNITA veio à noite e cercou a aldeia. Depois disso, matou muita gente. Entre os que morreram estava a minha mãe, o meu tio e meus 6 irmãos e irmãs. Os que não foram mortos foram reunidos e os rapazes recrutados para a tropa. Os velhos foram assassinados com um tiro e outros rapazes e raparigas foram obrigados a carregar balas. O seu líder chamava-se Tembe Tembe, Mbundo. Eu passei quase 4 meses no mato a dançar para a UNITA. Costumávamos percorrer grandes distâncias a pé para irmos dançar nas festas da UNITA. Enquanto estávamos no mato, ouvimos dizer que havia guerra em Luena e a UNITA disse-nos que todos os homens iam ser recrutados para a guerra. Fugimos nessa noite, antes de nos mandarem para Luena. Levou-nos 6 meses a chegar a Jimbi, na fronteira com a Zâmbia, porque não conhecíamos o caminho. Em 98, aumentaram os relatórios sobre os homicídios da UNITA. Segundo consta, a 4 de janeiro
de 98, um padre de 49 anos de idade, Albino Saluhoca, e 2 catequistas foram assassinados em Cachungo, na província do Huambo. Segundo testemunhas, a UNITA entrou de repente na missão e raptou o padre e os 2 catequistas, Agostinho Salambila e Sebastião Calondongo. Consta que os guerrilheiros levaram os 3 homens até um local a uma pequena distância da missão, obrigando-os a sentar na estrada, matando-os com um tiro e mutilando os seus corpos. O ataque ocorreu no dia a seguir ao governo ter tomado o controle da aldeia, que dantes era da UNITA. 5 pessoas foram mortas no ataque da UNITA a Chiponga, a 7 de abril, e um homem foi executado depois de ser torturado em público a 6 de maio em Cunhinga. Em maio, um trabalhador ligado à Federação Luterana Mundial, Caetano Calembela, foi morto a machadada pela UNITA em Lumbalangimbo. A UNITA alegou que ele era culpado de bruxaria, mas a verdade é que os oficiais da UNITA tinham aparentemente suspeitado das suas boas relações com a organização humanitária. No distrito de Cale, província de Malange, noticiou-se que a UNITA tinha matado civis a 1 de maio, 26 de junho, 1 de julho e 6 de julho. Consta que alguns dos corpos tinham sido atirados para o rio Mkuna, enquanto que outros ficaram onde tinham sido mortos. A 31 de agosto, a UNITA atacou a aldeia de Luremo, em Kwango. O ataque começou de madrugada e os rebeldes mataram várias pessoas, saqueando a aldeia. Alguns dos atacantes estavam vestidos nas fardas verdes da UNITA, incluindo as boinas, e outros usavam vestuário civil. As suas armas eram AKM, PKM, RPG-7 e morteiros de 60 e 80 milímetros. Para comunicar entre eles, falaram em Umbundo. Várias testemunhas afirmam que alguns dos congoleses que tinham trabalhado para a UNITA quando os rebeldes controlavam Luremo ajudavam agora a UNITA a carregar os artigos do saque. Os rebeldes raptaram também várias mulheres e crianças. Uma equipe de investigação da ONU confirmou que pelo menos 57 pessoas foram mortas neste ataque, sendo quase certo que mais de 35 pessoas perderam também a vida. Via-se pelo menos uma sepultura coletiva. Em dezembro, as forças militares da UNITA ocuparam brevemente a cidade de Kunji, matando 25 civis. Muitos outros, que tinham sido feridos, tomaram refúgio na estação ferroviária da cidade. Alex Belida, jornalista americano, entrevistou um homem de idade que tinha sobrevivido ao massacre. O velho contou que ele e outros residentes da cidade que não tinham fugido ao avanço dos rebeldes se tinham refugiado numa instalação de manutenção ferroviária em ruínas, enquanto Kunji era bombardeada pela UNITA. O bombardeamento durou toda a noite. De manhã, os soldados rebeldes chegaram e descobriram os civis escondidos. As pessoas tinham tentado dizer aos rebeldes que eram apenas civis inocentes, com a esperança de salvarem a vida. O velho descreveu o massacre. Eles diziam: "Nós somos só gente, não estamos a fazer nada aqui, só estamos a nos esconder." E eles, a UNITA, disseram: "Não, o que vocês estão a fazer é desistir de viver." E eles, a UNITA, pegaram em granadas e começaram a atirar granadas para dentro do buraco do poço de manutenção onde eles estavam escondidos. Depois das explosões, o homem disse que os rebeldes abriram fogo com armas automáticas, matando muita gente. Ele fugiu logo que os tiros começaram e os rebeldes dispararam sobre ele, mas ele não morreu nem ficou ferido por pouco, pois uma bala furou o seu chapéu. Agora vive com medo de novo ataque. VFF vem da aldeia de Mukonda, na província de Lunda Sul. Em 98, tropas da UNITA forçaram as pessoas a saírem das suas casas, dizendo-lhes que saíssem de Mukonda. Eles passaram uma semana a viajar a pé até Saurimo, viajando de noite para não ser apanhados pelos soldados. Em abril de 99, mais 30 habitantes da aldeia tentaram ir à casa para buscar comida que tinham deixado nos seus terrenos. Quando chegaram à casa, a UNITA apanhou-os. Bateram-nos a todos com paus e armas
e depois sentaram-se para comer a nossa comida.